No vídeo anterior, vimos algo que deixou até os anjos em silêncio. Um livro, selado com 7 selos, nenhum homem digno, nenhum anjo capaz, até que o Cordeiro aparece. Hoje você vai entender o que acontece quando Jesus começa a abrir os selos. E por que isso muda o destino da Terra, da humanidade e da eternidade. Mas o primeiro selo não traz paz, traz algo inesperado. Apocalipse capítulo 6 começa com uma frase simples, mas assustadora. Vi o Cordeiro abrir o primeiro dos 7 selos. O céu não explode, a terra não acaba, mas algo começa. Quando João descreve Jesus abrindo o primeiro selo, ele não está falando de um evento simbólico isolado, mas do início visível da execução do plano soberano de Deus. O livro selado, apresentado em Apocalipse 5, representa aquilo que estava oculto aos homens. Os decretos divinos que conduzem a história ao seu desfecho final. A Bíblia deixa claro que somente o Cordeiro é digno, não por força, mas porque venceu pelo sacrifício. Isso estabelece uma verdade fundamental. O juízo que se inicia não nasce da ira descontrolada, mas da justiça de um Cristo que foi crucificado. Teólogos e pastores como Hernandes Dias Lopes destacam que a abertura dos selos não significa que Deus perdeu o controle do mundo, mas exatamente o oposto. É a prova de que ele nunca deixou de governar a história. O que parece caos, na visão bíblica, é um plano em andamento. O primeiro selo revela que os acontecimentos da Terra não são aleatórios. Guerras, sistemas de poder, crises globais e colapsos morais não surgem fora do conhecimento divino. Eles acontecem dentro de um cenário onde Cristo continua reinando. Essa verdade muda completamente a forma como o cristão enxerga o mundo. Não como uma vítima da história, mas como alguém que vive dentro de uma narrativa maior, conduzida por Deus. Se o primeiro selo já altera o curso da história, o que acontece quando o último for aberto? Quando os selos são abertos, surgem figuras conhecidas como os 4 cavaleiros. Mas aqui está a grande pergunta: eles são enviados por Deus ou são consequências da rejeição humana à verdade? À medida que os selos são abertos, surgem figuras conhecidas como os 4 cavaleiros do Apocalipse. A Bíblia descreve seus efeitos, mas não entra em detalhes. Isso nos ensina algo importante. Deus revela o suficiente para gerar vigilância, não pânico. O cavalo branco surge primeiro. Muitos o interpretam como conquista, domínio e expansão de poder. Alguns teólogos veem aqui sistemas humanos que se levantam prometendo paz, mas sem Cristo no centro. Augustus Nicodemos ressalta que o texto não afirma que esse cavaleiro seja o próprio Cristo, pois o verdadeiro Cristo aparece claramente apenas em Apocalipse 19. O cavalo vermelho traz guerra. O texto diz que foi-lhe tirada a paz da terra. A Bíblia não diz que Deus cria o ódio, mas que retira a contenção, permitindo que a violência do coração humano se manifeste. O cavalo preto representa a escassez, fome e desequilíbrio econômico. Aqui vemos um padrão recorrente nas Escrituras. Quando o homem rejeita os princípios de Deus, as estruturas da sociedade entram em colapso. O cavalo amarelo aponta para a morte, consequência final de um mundo desconectado do Criador. Esses eventos já aconteceram, estão acontecendo agora, ou ainda virão. Teólogos como John Stott e N.T. Wright enfatizam que esses cavaleiros não devem ser vistos apenas como eventos futuros isolados, mas como forças recorrentes na história humana, que se intensificam à medida que a humanidade se afasta da verdade. A grande pergunta não é quando isso vai acontecer, mas o que esses sinais revelam sobre o coração humano longe de Deus. Enquanto os selos são abertos, o céu não está em pânico. A Bíblia mostra algo impressionante. O céu está organizado, atento, soberano. Quando o 5º selo é aberto, João não vê destruição na terra, mas vozes no céu. Ele vê mártires clamando por justiça. Isso quebra um mito perigoso. Deus não é indiferente ao sofrimento do seu povo. A Bíblia registra o clamor dos que morreram por causa da palavra. Eles perguntam: até quando? Não por vingança, mas por justiça. Isso revela uma tensão profunda.
O juízo de Deus é certo, mas ele age no tempo perfeito, não no nosso. Hernandes Dias Lopes observa que Deus responde não com datas, mas com promessas. Ele veste os mártires com vestes brancas, símbolo de vitória e aceitação eterna. Isso mostra que, mesmo antes do fim, a justiça de Deus já está assegurada no céu. Aqui aprendemos algo essencial para a fé cristã. O silêncio aparente de Deus nunca significa ausência. O atraso do juízo nunca significa esquecimento. O céu vê o que a terra ignora. Deus contabiliza cada lágrima, cada perseguição e cada injustiça. Mas o sexto selo muda tudo e prepara o cenário para algo ainda maior. O livro ainda não terminou de ser aberto, e é exatamente isso que poucos explicam. Ao longo de todos os selos, uma verdade se mantém firme. Jesus nunca perde o controle da narrativa. Ele não reage aos acontecimentos, ele os conduz. O Apocalipse não foi escrito para assustar a igreja, mas para fortalecê-la em tempos de perseguição e confusão. Ele revela que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, Cristo permanece soberano. Teólogos como R.C. Sproul afirmam que o maior erro na leitura do Apocalipse é enxergar o livro sem Cristo no centro. Quando isso acontece, o texto vira medo. Quando Cristo é o centro, o texto vira esperança. A abertura dos selos não aponta apenas para juízo, mas para redenção. O mesmo cordeiro que abre o livro é aquele que foi morto para salvar. Essa é a grande verdade que precisa ecoar. A história não caminha para o caos, mas para o cumprimento do plano de Deus. E essa certeza não gera passividade, mas vigilância, fé e compromisso com a verdade. A abertura do livro não é sobre medo, é sobre autoridade. É sobre Cristo reinando mesmo quando o mundo parece fora de controle. No próximo vídeo, vamos entender o impacto final dos selos e o que isso significa para nós hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, ative o sininho e deixe o seu comentário. Se quer entender os próximos selos, se inscreva. E se quiser apoiar esse projeto e se aprofundar na palavra, o site oficial está na descrição. Até o próximo vídeo.